Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje eu com um cenário diferente para vocês, resolvi improvisar um pouquinho para vocês verem. O pessoal pede como que é o funcionamento da Marina. Os meninos estão um pouco bravos porque eu estou atrapalhando o trampo deles, mas é para mostrar para vocês aí. Hoje nós falaremos sobre perguntas e respostas que pediram para nós. Então eu selecionei 9 do que o pessoal mandou lá no Instagram. Esporadicamente a gente manda e vou respondê-las para vocês. Então, roda a vinheta aí, editor. Bom, galera, quero pedir para vocês encarecidamente para que vocês se inscrevam no canal. Aí tá passando uma imagem boa para vocês verem. E galera, se inscrevam, é muito importante pra gente. Eu não sei se nesse exato momento desse vídeo a gente atingiu 50 mil inscritos, mas a gente quer a placa do YouTube até o final do ano, então ajude a gente nisso aí. A gente precisa disso e, vambora. Somos muito gratos pelo que vocês fizeram até hoje. Canal de Jet Ski, 50 mil inscritos. E, mano, obrigado demais, galera. A gente precisa que vocês compartilhem muito isso com amigos de vocês, com os amigos de vocês. É um manual dinâmico que a gente tem aqui, vocês já estão cansados de ouvir. Mas para você que é leigo e para você que está nos conhecendo agora, isso é muito importante que você compartilhe e deixe o seu like, porque essa é a mecânica que o YouTube entende que o vídeo é bom e ele distribui para as demais pessoas, até que não é inscrito. A gente viu que tem muitas pessoas que nos assistem e não é inscrito. Então, se você é um desses, por favor, aí embaixo, botãozinho vermelho, inscreva-se. Editor, coloca aí o nosso Instagram da Janu, o meu, da Marina e o nosso Telegram também, galera. Que a gente coloca coisas um pouco exclusivas de vez em quando, que só aparece lá, tá? Bom, vamos lá as perguntas. Underline Bruno Uchoa perguntou: pular as ondas de lancha, pular as ondas da lancha faz mal para o jet? Não faz mal, tá? Se vocês pararem para ler no manual, algumas marcas vão dizer que não é permitido pular onda. Mas entenda uma coisa, o fabricante, ele se responsabiliza por certas coisas e precisa escrito no manual, galera. Só que a verdade é diferente. Tem vários carros que não pode rebocar, que não pode colocar engate, que a gente vê na rua que tem um monte de carro, esse tipo de carro rebocando jet ski com carreta e jet dá mais de meia tonelada aí. Então, todos os jets que eu tive, nenhum eu quebrei. Eu já tive literalmente todas as marcas, até uma marca austríaca que eu já tive, e nunca tive problema de quebrar casco. Inclusive, eu era um dos maiores quebradores de casco, né? Então, assim, original nunca quebrei, mas já quebrei vários cascos de jet ski de freestyle, fazendo tunô de 6 metros de altura na onda, caía, o jet não aguentava, o casco original não aguentava, a gente fazia de carbono reforçado com Kevlar. Fora isso, Bruno, eu não tive problema com isso, tá? Aqui na Marina, quebrar casco, quebrar corchinho, porque voou muito alto, aqui nós temos, cara, vocês estão vendo aí a quantidade de jet, a gente não tem esse problema. R5 Almeida perguntou se o remap da central do jet a gente recomenda. Vocês estão lendo a pergunta aí junto comigo, eu estou dando uma resumida. Qual é a vantagem de ter isso? Olha só, o motor aspirado ele não vai ganhar muita potência. Você vai trocar o filtro de ar, você vai fazer o remap e você vai colocar mais algumas coisinhas. Você vai buscar 20, 30 cavalos, de repente que você fizer, você vai trocar os hélices, vai ganhar algumas milhas, né? E, bom, se compensa, eu diria que sim, no Jet Supercharger, que é sobrealimentado. Você vai ganhar mais potência, segue o mesmo igual para carro, né? Você faz as suas, começa pelo remapeamento da central, aí depois você faz o Cold Air Intake, que é a entrada de ar mais frio, que eles aumentam a capacidade de entrada pelo filtro de ar, e aí a combustão melhora, entra ar frio, que também é melhor para o trabalho do motor, né? Tem um rendimento melhor. E eu diria que sim, mas eu diria para você fazer no lugar certo, tá? Gente que sabe fazer, procure isso na sua região. Danilo underline, que eu acho que são 3, Viana, perguntou: João, poderia mostrar depois como fazer para colocar os jets naqueles decks flutuantes? Para quem não conhece, existe um deck que ele é por metro quadrado vendido.
e ele é, acho que um plástico, não sou especialista em material, mas ele é um plástico mais rígido que você para em cima dele. Veja bem, se você tiver na água doce, é menos pior. Se você tiver na água salgada, você tem que tomar cuidado porque ele vai criar um limo. Aquilo pode entrar dentro da turbina. Para você subir em cima daquilo, teoricamente você tem que entrar acelerando e com velocidade. A dica que eu falo para você é o seguinte: descubra qual é a velocidade ideal com o peso do seu jet, mais o peso que você está exercendo sobre o jet, de repente você pode estar com um passageiro, qual é a velocidade, às vezes no giro você percebe qual é a velocidade que você tem que subir. Para quê? Para você não subir e ficar com o jet acelerado naquele limo ou ele puxando algum detrito. Essa é a dica que eu daria, tá? Utilizaria? Não sei. Se tivesse a possibilidade, até utilizaria, tá? Mas tem muitos lugares que isso é muito prático. Nos Estados Unidos, por exemplo, em marinas, eles usam isso a rodo. É só tomar esse cuidado que eu não vejo problema. O Prince Habib 21 perguntou por que jet ski não tem marchas, nem que sejam automáticas. Veja bem, eu já vi barcos de corrida e barcos de velocidade que eles chamam two speed, né? Que ele entra uma segunda, como se fosse uma segunda marcha, e isso aumenta a possibilidade drasticamente de velocidade. Só que eu acredito que, fisicamente falando, você tem que ter muita potência, porque você está encaixando uma segunda marcha. Por que não tem? Eu não sei, mas eu não vejo isso tão cedo, principalmente em jet ski, tá? E eu acho que isso seria para outras necessidades, Prince. Armando da Fonte perguntou quando nós vamos fazer o jet test do GP 1800R 2021. Yamaha, tá aí. A gente tentou pedir já. E, cara, qual é a estratégia que você está fazendo? Galera, presta atenção. Como que a gente faz se a gente não tem o jet? Às vezes um cliente muito legal tem o jet. Nós não temos um GP 2021 aqui dentro. Infelizmente, por causa do momento, nós não temos a possibilidade de comprar um e para poder fazer o teste. Não é um jet barato, são 3 dígitos, acho que hoje custa em torno de 130 esse jet, nessa data atual desse vídeo que vocês estão vendo aí, quando ele foi postado. E a gente pediu lá para a Yamaha, provavelmente eles conseguirão. Eu não sei, galera, porque depende também do dono do jet querer emprestar, sabe-se lá se ele conhece a Jet Lounge ou não. Então, quando a gente não tem o jet, a gente pega o jet emprestado para fazer o teste. Infelizmente, nós não podemos ter todos os jets, né, para poder fazer o teste, mas é assim que a gente procede. Se você que está aí ouvindo é dono de um GP 1800R 2021, por favor, pronuncie-se aí embaixo, deixe seu comentário, entre em contato com a gente que a gente vai fazer na hora, Armando. Vocês querem saber de uma coisa? Eu estou doente para fazer o teste desse jet, porque saiu o teste do RX-PX, que é o concorrente direto dele, né, o 2021. Eu tô doido para fazer, porque a Yamaha apresentou um monte de novidades nesse modelo. Porém, tá difícil. Se você é dono desse jet, entre em contato com a gente, porque eu quero ter o prazer de mostrar o seu jet, lógico, né? Você pode aparecer aqui também no canal da Jet Lounge e a gente vai mostrar para você. Vai fazer o teste do seu jet para você aí, galera. Cerveja Recife, ele fala bastante com a gente no Instagram. E aí, brother, beleza? Um abração. A influência da posição do trim no consumo. Se for em extremos, ele vai ter um consumo elevado sim, tá? Vamos lá, o trim tá no neutro, o jet vai andar assim. O trim tá para cima, o jet vai andar assim. Você vai tirar o casco e você vai ter menos arrasto. Teoricamente você gastaria menos, mas se você fizer isso no mar, ele vai pular muito. Se eu colocar ele para baixo, ele vai fazer isso. Ele vai ter mais arrasto, ele vai ter mais casco dentro da água. Pode promover um consumo um pouco mais alto por isso? Sim, pode. Aí está a influência. E aí eu já dei várias dicas para vocês. A maior parte do tempo eu ando no neutro. Mas tem uma notícia boa para vocês aí, galera. A gente gravou um curso e, se Deus quisesse ter tudo certo, muito a gente está aprendendo para poder evoluir mais com o que a gente conhece, para soltar isso para vocês em breve. E um dos temas que eu falo é o comportamento no meio do mar, inclusive utilizando o trim. Para que usar o trim no neutro, para cima ou para baixo, no mar ou no liso. Tem tudo isso, tá bom? Se Deus quiser, vai sair em breve isso daí para vocês, galera. A gente está trabalhando ao máximo para isso. E quem gostou aí, comenta aí embaixo
deixa o e-mail que a gente já vai colocar no escopo da lista para quando tiver pronto a gente mandar isso para vocês. Ó, ficou pronto, se você quiser, tá aqui e tal. O marketing tá resolvendo isso. O Prince Habib aqui de novo, Prince Habib 21. João já competiu na categoria de jet em pé? Sim, o João foi campeão mundial na categoria de jet em pé freestyle, que é de manobras. E logo depois, o João, 2005 deu uma parada, né, mais hobby, e 2006 voltou um pouquinho com freestyle, meio que parando, e aí em 2008 entrou em outras categorias que persistiu até 2014, então eu competi em todas as demais categorias de jet em pé, em jet sentado, que no liso, né, closed course, circuito fechado, que tem as boias, e no endurance, que foi no meio do mar. Algumas pessoas já conhecem esse meu histórico aí, tá? Então, Prince, obrigado pela sua pergunta. O Trick Underline Fischer, um fãzão nosso, comenta comigo aí direto, tá trocando uma ideia comigo direto. E até o boné e a camiseta aí da Jet Lounge. Ele que encontrou, nos encontrou lá no Beto Carreiro. A gente fez um dia de diversão lá, uma espécie de day off, e ele foi até lá, ele e a mãe. Um abraço, meu amigo. Ele sempre manda pergunta boa, não é puxa-saquismo, porque as perguntas dele são boas, como vocês podem ver aí. Quais os principais cuidados ao navegar em mar agitado? Concentração, firmeza nos braços, mas cuidado, e nas pernas, mas cuidado para que você não se firme a ponto de se cansar. E, cara, 4 olhos, tá? Esteja atento a tudo. E se você estiver num mar agitado, o que você deve fazer a mais? Cara, a atenção é o principal, tá? Bom, última pergunta de novo do Prince Habib, tá mandando bem que nem o Trink Fisher aí, hein, Prince? Já fizeram um teste no Honda Aquatrax? Eu já andei, mas eu não fiz teste pra galera. E quem tem esse jet é um amigo meu, tá esperando chegar uma mínima peça para montar e nós faremos o jet no Honda Aquatrax, sim, galera. É amigo nosso de Campinas, muita gente deve conhecer o Gildo aí, um abraço pro Gildo e pro Eric, que eles também são pilotos de jet ski. E será que eu espero acabar essa campainha? Não sei se vocês estão me ouvindo. Ela acabou. Boa. Pode colocar em preto e branco aí, editor. Voltando então, galera, nós faremos também, além do Honda, Prince, nós também faremos do Kawasaki. Muita coisa vem por aí, galera. A gente está formatando qual é a melhor forma para a gente otimizar isso, para ter várias marcas, não somente as duas que estão no Brasil, para vocês também poderem conhecer como que anda e como se comporta esses jets. E ter uma opinião minha, que muita gente pede, perante esses jets, tá bom? Galera, obrigado mais uma vez. Não se esqueçam, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se inscreva nas nossas redes sociais, ajude a gente a bater essa meta. Queremos a placa do YouTube para que você aí possa vir até a Marina ver a placa com as suas mãos. Nós colocaremos ela aqui para vocês verem, tá? Essa aqui é a Jet Lounge hoje de uma forma diferente. E é isso aí, chega de falar por hoje. Beijo no coração, galera. Deixe seus comentários com os palpites, o que vocês quiserem aí, o canal é livre para isso.